Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a primeira videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo eu farei uma breve introdução à física, discutindo alguns dos seus aspectos mais relevantes e também falando sobre a importância dos seus avanços para a sociedade. Para começarmos essa discussão, eu vou partir da definição de ciência. Então, entendemos a ciência como um conjunto organizado de conhecimentos sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos. Nós podemos interpretar essa definição a partir desse esquema relativamente simples. Eu tenho um fenômeno quanto meu objeto de estudo, realizo um estudo sistemático para compreender suas causas e propriedades, e a partir desse estudo sistemático eu obtenho um conhecimento acerca do fenômeno. Quando eu me refiro aqui a estudo sistemático ou ao estudo objetivo destacado na definição, eu estou, na verdade, falando que o estudo do fenômeno se dá por meio de uma metodologia. Nós não estamos falando aqui de palpites ou de opiniões pessoais. Não é uma maçã que caiu na cabeça e a partir daí o indivíduo descobriu os segredos do universo. Não é isso. O que nós temos aqui é toda uma série de procedimentos que vão me permitir entender quais são as principais propriedades desse fenômeno, como essas propriedades estão relacionadas, como eu posso reproduzir esse fenômeno dentro de condições controladas, que informações eu tiro disso, e a partir da análise de todo esse conjunto de dados, eu consigo estabelecer uma interpretação robusta acerca do comportamento desse fenômeno. É assim que se dá a construção do conhecimento científico, e a metodologia que eu me referi é o que nós entendemos hoje por método científico. Bem, para a gente ter uma ideia um pouco mais clara, já que esse esquema ele é relativamente simples, nós podemos partir para um segundo esquema, onde aí sim nós vamos poder detalhar o que seria esse método científico. Eu adianto que esse mapa conceitual ele não é o mais completo, mas ele dá um vislumbre, vamos dizer assim, uma perspectiva didática de como nós podemos desenvolver o método. Então você tem um fenômeno que é o seu objeto de estudo. Esse fenômeno está sujeito a uma observação. A partir da observação você tira uma série de informações sobre o fenômeno e, com base nessas informações, você, por indução, pode estabelecer algumas hipóteses. Esse aqui é o primeiro passo para a construção de um modelo que vai descrever o seu fenômeno. Essas hipóteses, elas podem, por dedução, elas vão gerar previsões, né? E é isso que a gente quer. A partir do momento que eu estabeleço hipóteses sobre como se dá o fenômeno, eu espero que dessas hipóteses eu consiga tirar informações sobre o comportamento desse fenômeno. Ou seja, se eu mexo se a partir dessas hipóteses eu estabeleço, por exemplo, a relação entre dois parâmetros que eu julgo relevantes para a ocorrência do fenômeno. Então, a depender da maneira como eu relaciono esses parâmetros, eu posso ter diferentes tipos de comportamento. A partir dessas previsões, eu posso realizar uma série de testes utilizando de experimentação. Essa é a ideia básica do método científico. Eu aqui começo a produzir um modelo com base no que eu observo no fenômeno, e agora eu faço uma série de testes dessas minhas ideias a partir de experimentos. Esses experimentos vão produzir resultados e a partir dos resultados eu posso ter duas situações possíveis. Esses resultados podem indicar refutação, isso significa que as minhas previsões não foram verificadas, e nesse contexto eu vou ter que reformular as minhas hipóteses, ou seja, elas não estão me dando uma informação clara sobre o fenômeno. E ao reformular as hipóteses eu reinicio o ciclo, obviamente,
E aí, ou os resultados já me deram isso, ou após essa reformulação, os resultados podem indicar agora uma validação. Isso quer dizer que as minhas hipóteses estão corretas. A partir delas, eu consigo descrever de uma forma correta, né, o comportamento ou as características desse fenômeno. Eu consigo, de fato, estabelecer um modelo capaz de caracterizar o comportamento ou caracterizar esse fenômeno. Então, a validação, ela me permite estabelecer definitivamente o conhecimento científico acerca do fenômeno. Então, veja que daquele esquema simples do slide anterior, nós vimos para esse aqui muito mais robusto, muito mais complexo, mas muito mais extenso, vamos dizer assim. Vejam que há uma série de passos que definem o estudo sistemático a que eu me referi no slide anterior. Isso aqui é uma representação básica, simplificada, do que seria o método científico. Essa forma de construir o conhecimento, ela se estabelece, salvo engano, a partir do século XVII. Não se estabelece, mas ela começa a ser explorada de forma mais recorrente a partir do século XVII. E isso impulsionou o surgimento de diversas áreas de conhecimento, né? Só para a gente ter uma ideia, nós podemos estabelecer várias áreas que não só estão relacionadas às ciências exatas, que seria essa área da física, por exemplo, né? O conhecimento científico, a gente observa ele dentro das ciências sociais aplicadas, aí temos direito, economia, administração como sub-áreas de conhecimento associadas a essa grande área. As ciências humanas, então antropologia, geografia, história, as ciências biológicas, né? As ciências da saúde, onde nós temos medicina, farmácia, odontologia, as engenharias e, por fim, as ciências exatas, dentre as quais destaca-se a física. Então, o conhecimento científico permeia todas essas áreas e várias outras. Aqui só foi para que a gente tenha um exemplo, e tudo isso é possível porque a forma como você constrói o conhecimento científico, ela segue uma metodologia robusta, né? Ela segue o método científico. Bom, chegamos ao que eu queria, né? Dentre as áreas de conhecimento científico, nós temos a física, e essa é o nosso objeto de discussão, né, nesse vídeo. Então, o que é a física? A física consiste em um conjunto limitado de conceitos teóricos conectados a uma representação matemática robusta, capaz de produzir modelos que, validados por métodos experimentais, descrevem satisfatoriamente uma enorme gama de fenômenos naturais. Eu acho essa definição bem completa, porque ela de fato abarca as diferentes áreas, diferentes aspectos que envolvem a física. E quando a gente começa a explorar um pouco mais a ciência, a gente percebe que ela é de fato a mais fundamental dentre as ciências, não só pelas suas origens históricas, se nós pensarmos na mecânica newtoniana e sua relação com o mecanicismo ele impulsiona várias outras áreas de conhecimento, né? A forma de você estabelecer a ciência a partir de uma visão mecanicista de mundo, ela se estende a várias outras áreas. Por exemplo, a própria medicina ela se desenvolve nessa perspectiva. Então, nós poderíamos tomar a física como a mais fundamental dentre as ciências já por esse motivo. Mas, além disso, ela é mais fundamental dentre as ciências pelo seu objeto de estudo, que são as interações fundamentais da natureza e da matéria. E nós estamos falando em escalas de tamanho e de tempo que são as mais variadas possíveis, né? Para termos uma ideia, eu furtei essa tabelinha do livro do Moisés Nussensweig, onde aqui nós temos uma escala logarítmica
de distâncias, né? Então nós vamos do infinito, do extremamente pequeno, né? 10 a menos 15, 10 a menos 15 metros da ordem de 1 Fermi. Essa é uma unidade de medida da ordem do raio nuclear. À medida que a gente vai avançando, nós temos aqui o raio atômico, algo na ordem de 1 angstrom, bactérias, algo na ordem de 10 a menos 5 metros. Lembrando que aqui é uma escala logarítmica, 10 elevado a 0 é 1 metro, né? Então aqui eu estou variando de 1 para 10 metros, né? Então nesse intervalo está a altura de um homem, em média 1,8, entre 1,7 e 1,8 metros seria a altura média de um ser humano. 1 quilômetro. Aí aqui agora nós temos distância Terra-Sol, uma unidade astronômica, algo da ordem de 10 a 11 metros, e por aí nós temos outras unidades de medida. 9,5 vezes 10 a 15 metros define o ano-luz, que é uma unidade de distância, seria a distância percorrida pela luz no período de um ano, e mesmo ela não é uma unidade de medida suficiente quando nós avançamos cada vez mais no universo, né? Para a gente ter uma ideia um pouco mais interessante sobre essa questão da escala de distâncias, eu resolvi apresentar para vocês uma figura que eu baixei na internet, onde nós temos relacionados aqui os tamanhos dos planetas que compõem o sistema solar. Nós temos aqui diferentes grupos, né, onde o maior elemento de um grupo é o menor elemento do grupo seguinte, né? Então aqui eu tenho Mercúrio, Marte, Vênus e Terra. Terra seria o maior planeta dentre esses quatro. Aqui está a Lua de bobeira. E aí no grupo seguinte eu tenho a Terra comparada a Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Vejam que Júpiter tem um tamanho absurdamente grande ou absurdamente considerável em comparação ao planeta Terra. Júpiter agora é o nanico do próximo grupo, né? Aqui eu tenho uma anã vermelha, uma estrela anã vermelha, a Wolf 359. Ela tem 0,16 vezes o raio médio do Sol, aqui é o Sol, e aqui uma anã branca, Sirius, que é da constelação de Cão Maior, e ela tem 1,7 vezes o raio médio do Sol. Sirius vai ser o menor. Aqui é o endereço de onde eu baixei essa figura. Aqui era uma figura só, tive que cortar porque não ia dar um único slide. Sirius vai ser o menor elemento do próximo bloco, né? Tá aqui Sirius. Aqui tem uma gigante laranja. Ela tem 8,8 vezes o raio médio do Sol. Aqui é a estrela de Aldebaran, também uma gigante laranja, com 44,2 vezes o raio médio do Sol. Aldebaran é o naniquinho do novo grupo. E aqui está a estrela Antares, que é uma supergigante vermelha, com 883 vezes o raio médio do Sol. Antares agora é o nanico do grupo. E aí nós temos como maior elemento uma hipergigante vermelha com 1420 vezes o raio médio do Sol. É uma estrela da constelação de Cão Maior também, certo? Então, percebam que distâncias, escalas de tamanho são uma coisa muito abrangente dentro da física. Eu peguei um exemplo, peguei a astrofísica como exemplo, porque realmente é muito interessante. Se você voltar, se você começar a voltar do maior para o menor, né, você percebe quão pequena é a Terra em comparação a esses objetos. Lembrando que a gente só está olhando para algumas estrelas. Nós não estamos olhando para as constelações, né? Desculpa, as constelações não, para as galáxias, né? Nós temos galáxias inteiras que estão a milhões ou bilhões de anos-luz de distância
da nossa galáxia, que seria a Via Láctea, né? Então, percebam que isso aqui eu fui para a escala do extremamente grande, né? Estou olhando as escalas astrofísicas. Eu poderia também ter ido para o extremamente pequeno, olhar os objetos que estão em escala atômica ou subatômica, mas eu não fiz isso, só foi para dar um exemplo dessa questão das escalas de tamanho. Com relação às escalas de tempo, novamente furtei uma tabelinha que está lá no Moisés, e aqui escala logarítmica, intervalos de tempo relacionados a alguns sistemas que a gente conhece. Por exemplo, 10 a menos 24 é o tempo levado pela luz para atravessar um núcleo, né? A distância de um núcleo. Não vou ler todos. Entre 10 a menos 10, 10 a menos 9 segundos, né? Esse seria o tempo, tá aqui o tempo que a luz leva para percorrer 1 metro. Período médio de ondas sonoras audíveis, algo em torno de 10 a menos 3 segundos, ou 1 milissegundo. 1 segundo é o tempo médio de um batimento cardíaco. A duração média da vida humana está aqui na ordem de 10 a quinta segundos, aqui 10 a nona segundos, ou algo menor que 100 anos no caso. E, enfim, a idade do universo, algo em torno de 10 a 18 segundos, e por aí vai. Além dessa questão das escalas de tamanho, né, aí a gente tem uma diversidade de tamanho de tempo, onde a gente tem uma diversidade de sistemas que podem ser analisados dentro do escopo da física, lembrando que a física tem diversas sub-áreas. Nós também temos as chamadas interações fundamentais, né? Basicamente são 4. Esse mapa ele não é o que há de mais atual, vamos dizer assim, com relação às informações sobre essas interações, mas de qualquer forma ainda são apenas 4, como se fosse pouco, né? O universo todo funciona com elas, onde nós temos a gravitação, essa a gente vai discutir com certeza no nosso curso. Ela é dominante numa escala astrofísica e tem efeitos significativos em uma escala macroscópica. O gatilho da gravitação é a massa, né? Nós vamos, pelo menos com essa perspectiva que nós vamos trabalhar no curso. A eletromagnética, que tem efeitos significativos em escala macroscópica. O gatilho da interação eletromagnética são as cargas elétricas, né? Cargas elétricas em movimento produzem esse tipo de interação. Interações, além disso, nós temos a interação fraca, né? Que ela está relacionada ao decaimento radioativo. Ela é dominante numa escala subatômica, e a forte, né? Também dominante numa escala subatômica, e ela está relacionada à coesão nuclear, certo? Então essas seriam as 4 interações básicas. E uma das teorias que se busca, né, uns objetivos, né, que se busca hoje dentro da física, é estabelecer uma teoria que unifique, de alguma forma, essas interações fundamentais. Mas, enfim, por que a física é importante? A abrangência e versatilidade dessa forma de produzir conhecimento, né, ela tem implicações de âmbito científico, tecnológico, político, social e econômico, né? Pensando na física, obviamente sustentado a partir de uma metodologia científica para a produção de suas informações. Para exemplificar essa frase aqui, vamos pensar o seguinte: o fenômeno que eu tenho é um relâmpago, certo? Na antiguidade, isso aqui era muito mais entendido como uma manifestação divina do que como um fenômeno natural de fato, né? Se você acha estranho o que eu falei, lembre-se de Zeus, que era o deus dos deuses na mitologia grega, e sua principal arma era uma arma de raios. Tem também Thor, filho de Odin, da mitologia nórdica, também manipulava raios
como um sinal de poder, vamos dizer assim. Quando a física entra na jogada, ou seja, quando a ciência entra na jogada, o fenômeno ele deixa de ser uma coisa desconhecida ou uma manifestação mística de uma divindade e passa a ser agora algo inteligível para o ser humano, né? Algo inteligível para a sociedade. Então, os estudos sobre a eletricidade, eles nos deram uma série de informações relevantes que culminaram em descobertas incríveis, dentre elas o motor de indução de Faraday, né? Aqui agora a gente já entende que a eletricidade é uma manifestação natural, uma manifestação, um fenômeno que não tem nada de divino, nada de extraordinário, e que é possível combinar efeitos elétricos com efeitos magnéticos e com isso produzir movimento mecânico, né? E essa combinação pode se dar de diferentes formas. Eu posso usar uma corrente elétrica e um campo magnético para produzir movimento, eu posso combinar campo magnético e movimento para produzir uma corrente elétrica. Seja qual for o contexto, o fato é que os avanços na pesquisa sobre eletricidade e magnetismo culminaram hoje num uso tecnológico para a eletricidade, que é simplesmente essencial para a vida em qualquer centro urbano. Eu sempre que eu falo um pouco sobre a importância da ciência para a nossa sociedade, eu uso esse exemplo porque imagine uma cidade como Barreiras, né? É a cidade onde nós, pelo menos hoje, onde eu estou. Imagine uma cidade com porte de Barreiras, que não é uma grande metrópole, mas ela passar, por exemplo, uma semana sem energia elétrica, né? O caos que isso pode representar para toda a população. Agora, pense num estrago, pense numa situação mais drástica. Imagine uma cidade como São Paulo passando por isso, né? Então, a eletricidade hoje é uma coisa com a qual o ser humano ele não consegue sobreviver, né? Ele desaprendeu a viver sem eletricidade. Então, isso mostra a importância não só da física, mas da ciência como um todo para a nossa sociedade. Bom, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo da nossa primeira videoaula. Como eu falei, uma aula mais introdutória. Até o próximo vídeo.